Boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. Com zelo e carinho, eles cuidam da casa, também da família. Na rotina, são muitas histórias. Uma dupla jornada de luta por reconhecimento. Enfim, quase conquistado. No programa de hoje, vamos conversar sobre a nova Lei dos Empregados Domésticos, direitos e deveres e o novo cenário jurídico e econômico da relação empregatícia. Não saia daí, nosso programa está só começando. Participam conosco o empresário e diretor da agência Lar Feliz, Alexandre Rocha, o contador e empresário contábil Edivar Dias Campos e o advogado, sócio do escritório Ferreira e Chagas Advogados e professor da PUC Minas, Davidson Malaco. E claro, você também é nosso convidado. Participe conosco. Hoje estamos falando sobre as mudanças na lei para contratar empregados domésticos. Mande um e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Melhor se você ligar, 3209-0115. Caros convidados, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Horizonte Debate para tratarmos nesta horinha aqui hoje de algo que está aí na mídia, em todas as mídias, né? E eu começo com o Davidson. Por favor, o que caracteriza um trabalho doméstico? Padre Márcio, é um prazer estar aqui com vocês nesse programa tão importante, Horizonte Debate, com os colegas aqui presentes também. Bom, o trabalho doméstico é o trabalho prestado à pessoa física ou entidade familiar no âmbito residencial desta, sendo que o empregador doméstico ele não pode exercer e ter atividade lucrativa. Então, esse serviço prestado no âmbito residencial para esse tipo então de mera atividade de consumo e não exercendo qualquer tipo de atividade produtiva é o que a lei, né, determina como trabalho doméstico. Agora, quais que são as obrigações e os limites de um trabalhador doméstico? O trabalho doméstico ele tem uma regulamentação também específica, infraconstitucional, que é a Lei 5859/72. Então, ali nós definimos, de certo modo, as limitações de direitos e obrigações contidas para esse tipo de empregado. Agora, hoje, né, o grande enfoque do nosso debate, inclusive, é a PEC das domésticas, que, na verdade, ela elasteceu, né, ampliou de maneira significativa, diria mais, né, trouxe o que nós chamamos de isonomia em matéria de direitos trabalhistas. Né? Então, esses são alguns desdobramentos. Nós vamos comentar vários desses desdobramentos aqui hoje. Tá bom. Alexandre, com a PEC, o que tem mudado no cenário? Há demissões? Como que está a demanda? Olha, hoje o mercado em si ele já vinha de um processo de adaptação. Né? Você já tinha um processo que a mão de obra ela está encarecendo, a cada dia o valor dos salários eles estavam maiores, então você já tinha um processo de demissão. Com a PEC isso aumentou, então hoje eu tenho uma redução da busca por candidatas, né? Eu tenho menos empregadores querendo contratar e aumentou-se a demissão pelos custos e pela questão da hora extra, da questão do horário, da jornada. Então está havendo-se uma readequação de mercado, mas uma readequação um pouco mais baixa. Hoje, por exemplo, nós temos muito mais candidatas disponíveis para contratação do que tínhamos antigamente. Aumentou em torno de 4 vezes. Ok, nós vamos explorar também esse cenário aí um pouco mais durante o programa. É apenas para dar o nosso norte. Okay. Edivar, o senhor acha que essa PEC é uma questão de justiça? Ou seja, o reconhecimento de direitos dos trabalhadores domésticos é uma questão de justiça e cidadania? Boa noite a todos. Bom, eu acredito que sim, porque, veja bem, todos os trabalhadores, né, com exceção, é lógico, da doméstica, ele tem já esses direitos garantidos. E essa pessoa não trabalha, ela não dispõe do tempo, não tem esse labor também, né? Então, assim, veja bem, por que ela não pode, ela não tem, né, o direito de levar esse recurso, esse FGTS, vamos dizer assim, que na rescisão seria o benefício dela?
Né? Eu acredito que é uma questão realmente de justiça, porque a pessoa trabalhou, ele ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? 15 anos dentro do lar, cuidando da família, né? E não ter esse direito, esse recurso. Então, eu vejo que isso é realmente fazer justiça com essas pessoas, né? Cuidando da coisa mais importante da nossa vida, né? Nossos filhos, nosso lar. Né? Então, eu acho que deva, assim, é uma justiça para com essas pessoas. Ok, não precisa dizer nada, doutor Davidson, por favor. Na verdade, nós, no mundo jurídico, nós comentamos que essa é a nova Lei Áurea, né? É a segunda Lei Áurea brasileira. E realmente nós estamos resgatando, né, uma dívida histórica que nós temos com esse tipo de trabalhadora, como que foi destacado a importância, né, do que é que ela cuida, qual que é o objetivo realmente desse serviço. E é bom dizer que o Brasil ele realmente foi bastante pressionado, né, pelas organizações internacionais. Inclusive, a proposta da APEC veio de uma recomendação da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que abordou essa necessidade da equivalência. É verdade que desde 72 nós avançamos, mas os avanços eram muito tímidos, né, eram muito sazonais. Então, de anos em anos, nós tínhamos alguns direitos que eram deferidos. E a APEC realmente veio para poder colocar pá de cal em qualquer discussão com relação à isonomia. Doutor Davidson, por favor, o que a APEC define como doméstico? Quem são? Por exemplo, um porteiro, um jardineiro, quem dorme, cuida um caseiro, é um doméstico? Sim, sim. Na verdade, não é a APEC que define isso, né? Na verdade, é a lei infraconstitucional que vai definir essas questões. Então, isso não foi objeto de modificação alguma pela APEC. Então, uma babá, a própria trabalhadora doméstica que faz os serviços, né, de limpeza, etc., o caseiro, lembrando, né, sem atividade produtiva, o motorista também é considerado um empregado doméstico, o jardineiro também é considerado um empregado doméstico. A minha pergunta então, é apenas para esclarecer em geral para o público, por quê? Muitas pessoas hoje me perguntaram, então você vai fazer o programa lá sobre as domésticas, e às vezes isso fica no nosso imaginário. Então, na verdade, o espectro é mais amplo aí, né? Bem mais amplo. Obrigado. Alexandre, com a PEC, ou nesse novo cenário, qual que é o papel do empregador e o que muda para as agências que contratam domésticos? Olha, o papel do empregador, ele modifica muito pouco, né? O benefício que ele já não tinha a obrigação de pagar é só o fundo de garantia. Os outros benefícios provavelmente vão ser de fins de pagamento pelo governo, já que eles são sociais. Pela agência também a modificação é muito pouca, porque você não tem uma mudança de estrutura. O que a gente vê que atrapalha mais os empregadores é a questão da limitação da jornada, porque muitas das vezes já era um acordo entre as partes, entre salário e determinação de horário para trabalho. Então, isso é o que tem modificado um pouco, né, causado essa adequação. O nosso colega está querendo falar, Edivar, por favor. Eu diria também que é a questão da burocracia, né? Você imagina bem fazer uma folha de pagamento, o trabalho que dá, seguir essa legislação, né? Como é que eu vou recolher essa guia de fundo de garantia? Né? Eu tenho conhecimento para isso, eu terei que contratar um contador. Eu terei que contratar, às vezes, um advogado, né? Uma causa trabalhista. Né? Então, são questões que nós agora temos que pensar em relação aos domésticos. Agora, por uma questão de justiça, né, eu conheci muitas domésticas e até pessoas, caseiros, motoristas, que passaram a vida numa dedicação. Claro, tinham outros benefícios, ganhavam alimentação, enfim, uma série de outros benefícios. Mas não tinham, por exemplo, férias remuneradas, o próprio FGTS e outros, vale transporte, outros tantos benefícios. Então, como o senhor falava que é uma questão de justiça, então, naturalmente, o empregador ele terá um ônus maior, pelo que eu vejo, né? Não tenha dúvida disso. A questão financeira do empregador lógico que vai mexer no bolso dele. Né? Não só o fundo de garantia, como o vale transporte, como você citou, né? E outras coisas mais, né? Que ocorrerá, não tenha dúvida, um seguro que vai fazer para essa pessoa, né? Uma contratação de um profissional para fazer esse trabalho para ele, é um acréscimo no custo dele. Né? Isso não tem dúvida, o impacto financeiro Agora, já que o senhor está falando, existe um piso para a categoria? Que eu saiba, aqui em Minas é o salário mínimo mesmo. Nós não temos um sindicato aqui que traga um piso para essa categoria. Mas me parece que alguns estados têm, como São Paulo, tem um piso, é isso mesmo?
Em São Paulo. É quanto São Paulo? Está quanto? São Paulo está acima de 800, quase R$900. Olha, assim, quase 900, mas FGTS. FGTS são quantos por cento, Edivar? 8%, e se a PEC não trouxer modificações, tem na rescisão mais 40%, né? Então, vira 12%. Mas isso aí já é garantido na CLT, né? Garantido. Né? Correto. E eu acredito que a PEC não deve diminuir essa questão, né, dos 40%, senão não está fazendo justiça com essas pessoas. É preciso que haja justiça, não é? Tá correto. Então, veja bem, nosso programa está começando, traçamos aí um cenário que é trabalho doméstico, o cenário econômico está mudando, o jurídico já mudou. No próximo bloco, nós vamos falar de uma série de pormenores que afetam a vida, tanto dos empregadores quanto dos domésticos. Antes de ir para o intervalo, queria lembrar a campanha Faço Parte, cujo objetivo é a construção da Catedral Cristo Rei acima de tudo. Faça parte você também, seja um missionário evangelizador, ajudando a Arquidiocese de Belo Horizonte a construir mais este capítulo da sua história. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais. Até daqui a pouco. Estamos de volta, hoje falando sobre a PEC dos empregados domésticos. Então participe conosco, mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para nós, telefone é 3209-0115. Então, Dr. Davidson, o que a PEC traz de novo sobre o custo da alimentação e dos vales transporte? Bom, a obrigatoriedade com relação ao vale transporte, ela continua a existir. Então, este é um benefício que deve ser deferido aos trabalhadores domésticos. A questão da alimentação, na verdade, ela já tinha um tratamento também infraconstitucional. O empregador ele não é obrigado a fornecer alimentação ao empregado, mas se fornecida alimentação, isso não pode gerar desconto no salário do empregado doméstico. Isso é muito importante, né? Quer dizer, se esse benefício for fornecido pelo empregador doméstico, ele não pode ser objeto de desconto salarial. E isso era muito comum, né, antes de 2006, e em 2006, quando a lei foi alterada, ela veio exatamente a trazer essa vedação. Ok, agora, Alexandre, veja bem, na sua experiência, uniforme, vale transporte, ele falou de alimentação, por exemplo, seguro contra acidentes pessoais, isso pode contar lá no salário, no final? Pode descontar no salário? Não. Também não? Também não pode ser descontado. É um benefício, né, que o empregador e até gera para ele um retorno, né, o funcionário está uniformizado, mas não pode haver desconto. Isso é um benefício que ele é dado sem uma contribuição do funcionário. Correto. E agora, uma outra função doméstica, por exemplo, quem cuida de idosos, só um minutinho, quem cuida de idosos, essa pessoa também se enquadra na PEC? Sim, também se encaixa. É doméstico também. Sim, doutor Davidson, também por favor. Da mesma forma, né? Ela se enquadra perfeitamente, né? Então, prestando serviço à pessoa física, atividade de mero consumo, então ela se enquadra. É só uma observação a respeito do Vale Transporte, porque no Vale Transporte existe a possibilidade do desconto, né, de 6% do salário base a título de custeio. Então, isso é importante dizer, porque já que eu disse que a alimentação não pode gerar desconto, mas com relação ao Vale Transporte, a lei determina a participação do empregado no custeio, que é de 6% do salário base. Apenas correto. Uma informação. Agora, uma curiosidade, o caseiro, por exemplo, de uma chácara, de um sítio, é também um trabalho doméstico. Se ele mora numa casa lá do empregador, ele paga o aluguel ou mora de graça? Como que fica a situação dele? Da mesma forma, não pode haver qualquer tipo de cobrança com relação à habitação, né? Então, na verdade, a lei, em 2006, quando ela foi modificada, ela trazia tanto a alimentação quanto a habitação com relação à impossibilidade de qualquer forma de desconto, né? Que também era muito comum, né? Então, já que eu fornecia a habitação, eu poderia também fazer descontos salariais em torno disso. No caso do trabalhador doméstico, não é possível fazer esse tipo de desconto.
Tá bem? Sim, Alexandre. O Edivar está calado, mas já lhe dou a palavra. Alexandre, por favor. É importante fazer uma ressalva que, no caso do caseiro, esse sítio ele não pode gerar uma renda para o proprietário. Ou seja, se for um sítio que eventualmente ele alugue e que gere receita, esse caseiro ele não pode se enquadrar dentro como funcionário doméstico. Ok. Então, nesse caso, ele deveria contribuir com alguma coisa com relação ao aluguel. Isso. Tá bem. Edivar, veja bem, olha, o que eu estou pensando aqui, me ajude, o senhor como contador, olha, os custos para o empregador subiram muitíssimo. Como equacionar isso e fazer acontecer a justiça que tanto queremos? É uma questão complicada, né? Porque se eu já tenho o meu orçamento familiar, correto, né? Eu já tenho ali dentro do meu gasto com a empregada doméstica, hipoteticamente, vamos dar um exemplo de R$800. Né? Aí vem mais o fundo de garantia que eu tenho que pagar para essa pessoa, 8%. Né? Se eu não consigo fazer o trabalho, a burocracia que o governo me exige, né? Das declarações, das guias para pagamento e tal, eu vou ter que contratar uma pessoa. Né? Eu vou ter que rever. Eu consigo ter essa doméstica dentro da minha casa ou não? Talvez seja esse impacto que esteja acontecendo. O senhor quer ver uma outra questão? Sim. O que muda, por exemplo, com relação a horas extras? A pessoa vai ser crescida, veja bem, o salário da doméstica. Ela tem a hora normal, né? Sem o valor da hora normal. Vai ser crescido de 50%. Então, se eu tenho uma doméstica na minha casa, que ela fica mais duas horas trabalhando, né? Eu vou ter uma hora crescida de 50%, é mais custo. E esse valor também é básico para o FGTS. Então, eu tenho custo na hora extra, no FGTS então, isso também. Aumenta na hora extra, aumenta no FGTS, aumenta. Um terço de férias, 13º. Então, é isso que eu estava querendo dizer, ou seja, para o empregador há um aumento significativo. Não tem Então, dúvida. com isso, vamos dizer assim, a lei vem para trazer justiça, é uma segunda lei áurea, como o Dr. Davidson falava, mas corre-se o risco, de fato, de vermos a justiça mais longe e muita gente desempregada. Não tenha dúvida disso, até que a gente consiga, até que nós consigamos, né? A entender todo esse cenário, né? E ter condição de arcar com esses custos, isso vai ocorrer. Porque é uma questão até de cultura. Nós não tínhamos, nós temos que quebrar isso. Na minha fala parece que eu defendi empregador. Na verdade, eu defendo uma justiça cidadã, tanto para o empregador quanto para os domésticos. Né? Eu acho que todo mundo tem direito ao banquete da vida. Alexandre, por favor. Uma questão assim que está norteando bastante porque quando o empregador ele tinha uma demanda que era maior, além dessas 44 horas, e ele, como o salário era a livre negociação, ele pagava um valor maior do que se ela fosse trabalhar menos horas. E com isso, fazia-se a equiparação. Né? Com essa nova legislação, que limitou as 44 horas, esse funcionário que ele já tinha um salário maior em função da demanda de trabalho dele ser um pouco maior, onera para o empregador, porque ele já tinha feito uma negociação, de certa forma, com as horas extras e com o sobretrabalho embutido no salário atual, que agora ele passa a ter que pagar novamente essa hora extra. Tá. Então, veja bem, para você, depois eu passo para o Dr. Davis. Um empregador que hoje paga, por exemplo, 3x a uma empregada doméstica, por exemplo. Agora, com todos esses acréscimos, ele pode negociar com essa empregada doméstica e diminuir no salário, já que ele vai ter outros gastos? Não é permitido. Não pode? Por que, doutor Davis? Não é possível, em face de um princípio que nós temos na área trabalhista, que é o princípio da irredutibilidade salarial. Né? Na verdade, esse princípio já era consagrado para os domésticos, agora mais ainda, né? Mais ratificado ainda. E acrescentando a fala do colega, do Alexandre, realmente eu acho que isso explica um pouco das demissões também, né? Que estão ocorrendo. Se esse salário já era, de certo modo, embutido às horas extras, que supostamente eu já estava pagando acima do salário natural daquele tipo de trabalhador, agora não há mais possibilidade de redução. Né? Então, eu não posso dizer, olha, eu pagava para você 1.800, mas na verdade era 1.200 mais 600 de hora extra. Então, agora eu vou continuar pagando os 1.200 e aí quando você fizer as horas extras, eu vou pagar as horas extras. Isso não é possível, né? Na verdade, isso vai... Doutor Davis, não pode haver redução de salário, mas pode haver, por exemplo, a redução numa jornada. Ao invés de trabalhar 44, pode se reduzir de comum acordo, por exemplo, para 25, 30?
Bom, é possível, né? É o que nós chamamos... Fazendo, claro, o acordo no sindicato, tudo certinho, Exato, possível. Desde que o doméstico, a doméstica aceite. Essa é fazer só um parênteses aqui com relação à entidade sindical, né? Então, foi reconhecido aos domésticos as negociações coletivas. Mas, para ter negociação coletiva, tem que ter sindicato, né? Tem que ter entidade sindical representativa. É algo que o doméstico não tem, né? Essas entidades definidas, né, pela CLT como entidades sindicais. Então, na verdade, é um falso avanço, né? Seria um falso direito, onde nós teríamos, mas não teríamos um direito eficaz nesse sentido. Essas negociações coletivas que poderiam servir de base para esse tipo de adaptação. Agora, nesse cenário todo, o doméstico, a doméstica, pode fazer compensação de horas? É possível, e aí é bom também explicar essa questão da compensação de horas. A compensação de horas legitimada por lei, feita entre empregado e empregador, é a compensação mensal, semanal ou mensal, né? Então, ao invés de pagar as horas extras, eu pago em folga, mas limitado ao mês. Acima disso, eu teria que ter o papel da negociação coletiva, né? Então, nós não temos. Não tem né? É o famoso banco de horas, né? Então, eu não posso inserir banco de horas Mas onde já não que há estamos negociação. falando de horas, eu quero ouvir do Edivar. Como fazer, por exemplo, o cálculo das horas extras? Eu pego o salário da pessoa, né, e divido por 220 horas, que isso é normatizado, 220 horas no mês. Divido o salário por 220 e me conta o valor hora, normal. E aí aplico 1,5, que é 50% da hora extra. Encontro, então, o valor da extra, né? Acrescido aí de 50%, né? Tá certo. Okay? Agora, como que a gente comprova, no caso de um doméstico, a jornada de trabalho? Ele vai ter ponto? Esse é um grande problema. O empregador não está em casa, como se comprovar essa jornada? Essa, eu acho, a pior situação delas é comprovar esse horário. Porque eu não posso, a doméstica não chegou, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sair para o meu trabalho. Ela não chegou. Como é que eu vou comprovar esse horário? Chegou às 8h05? Ela chegou às 10? Né? Então, aqui eu diria o seguinte, como nós não temos norma de direito para isso, nada dentro da residência, eu diria para o empregador doméstico tomar muito cuidado. Né? Ele fazer um livro de ponto, conferir esse livro todos os dias, né? Todos os dias. Se saiu de casa, dá uma telefonada, ver se chegou. Confirmar se a pessoa está lá, se não está, né? Porque senão ele pode ter um problema maior. Edivar, eu tenho que chamar um intervalo, mas a mim me parece, quem trabalha dentro da minha casa é também alguém muito familiar, é alguém muito próximo. Sim. Além de toda essa questão legal, eu acho que há uma questão que é relação de confiança. Isso é verdade? Bom, o Horizonte Debate vai para um rápido intervalo. Aproveite para participar conosco. Faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115 ou pelo facebook.com/Horizonte Debate TV. Voltamos daqui a pouco. Nova Lei dos Empregados Domésticos. Este é o tema do programa de hoje. Você está por dentro dos novos benefícios? Conhece também seus deveres? Então, participe. Faça sua pergunta ou comentário pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo nosso telefone interativo que você vê aí. Para você que chega agora, participa conosco hoje o empresário e diretor Alexandre, o Dr. Davidson, advogado e professor da PUC Minas, e o contador Edivar. Retomando o nosso debate, eu queria colocar uma questão que nos chegou aqui, do Larry, da Nova Vista, bairro Nova Vista. Queria perguntar para o Edivar. Diz o seguinte: gostaria de saber se, com o tempo, ter um empregado doméstico será um artigo de luxo. Parece que sim, né? Porque com a questão do custo aumentado, né, as pessoas vão ter uma certa dificuldade de pagar esse funcionário e também ele vai começar a exigir um pouco mais dessa pessoa, desse trabalhador, que ele terá que ser um pouco mais profissional, terá que pensar assim, né, trabalhar dessa forma. Então, realmente, aquele que eu quero contratar para minha casa será um artigo de luxo, né? Ele vai ser muito bem procurado no mercado.
Se ele pensar, eu vou me preparar para ser um doméstico, né? Eu vou fazer um curso, né? Qualquer profissão não tem que estudar, o advogado não tem que fazer um curso, o contador também não tem, né? Quem vai trabalhar com a câmera não tem que fazer um curso, o doméstico também vai ter que preparar mais. Então, nesse sentido, eu queria um comentário do Dr. Davidson. É uma questão de isonomia. Essa isonomia, ela vai trazer o que eu chamo de fase de transição, né? Nós vivemos realmente um novo paradigma e entendo que nós vamos ter que nos adaptar a essa nova realidade. Então, se eu estava acostumado a usar um empregado doméstico durante 12 horas, eu não vou poder usar mais durante essas 12 horas. Eu vou ter que me adaptar a esse novo horário. Se eu não tenho condições, não teria condições de ter 2 empregados domésticos, eu vou ter que ter agora apenas um empregado doméstico. Então, a gente vai viver realmente uma fase de adaptação, que é uma fase natural no direito até internacional, né, em outros países também. Ok, o Alexandre quer fazer um comentário? Isso, na verdade, já vem acontecendo já há 2, 3 anos atrás. Né? Quem tinha 3 empregados passam para 2, quem tem 2 estava passando para 1, quem tem 1 está passando para diarista, devido ao custo, né? Somente a custo de salário. Então, na verdade, essa redução ela já vinha acontecendo já há mais tempo. Só aumentou agora com esse impulso do governo. Ok, o Edivar ainda? Quero complementar aqui, porque a gente tem que levar em consideração que o salário nosso, da classe média, ele tem aumentado em torno de 5%, 6% ao ano. Né? E o salário mínimo vem aumentando em 12%, 13%, 15%, 14%. Então, eu tenho um aumento de 6% e tenho que pagar um aumento de 15%. Né? Isso também justifica as demissões, eu ter menos empregado doméstico. Aliás, esse é um argumento muito interessante, né? Deixa eu só agradecer aqui. Queria agradecer ao Larry pela participação, fraterno abraço, e colocar uma questão que você mencionou, Alexandre. Como que fica a situação da diarista? Qual que é a diferença entre o doméstico e uma diarista? Se uma pessoa trabalha 2 dias na semana, é diarista ou já pode ser considerada doméstica? Olha, por entendimento, né, pacificado pelo TRT, pelo TST, 2 dias seria diarista, não teria vínculo. Mas a orientação que a gente passa... mas não há uma legislação clara sobre isso. Não existe. A orientação que a gente passa é que se você precisar de uma diarista por mais de um dia, que contrate 2, uma para cada dia, porque aí você reduz o risco, né? Você reduz ele pela metade. Agora, no caso, compensa mais ser diarista ou fazer ser doméstica? Para quem está contratando ou para quem vai trabalhar? Para quem vai trabalhar. Para quem vai trabalhar, eu acredito que se equipare, porque você como diarista, você vai receber um valor maior imediatamente, mas você não tem os outros benefícios. Você não vai ter férias, 13º, fundo de garantia, o INSS você vai recolher do valor que você recebe, coisa que a doméstica assalariada, a mensalista, ela tem. Então, no final, acredito que saia elas por elas. Entendi. Se o contador quer fazer conta mais correto que eu ali. Vamos Edivar. Eu completo dizendo o seguinte, que a diarista, como ele disse muito bem, né, ela recebeu o dia, foi embora. Né? E a doméstica, não. Ela tem um mês. Se ela for mandar embora, ela tem um aviso prévio. Ela tem mais um mês para frente para receber. O que não acontece com a diarista. Né? Então, nesse ponto... no caso, a empregada doméstica pesa um pouquinho mais para o empregador. Pesa. Tá, eu tenho que pensar nessas Agora, sessões. se a doméstica já é registrada, mas a carteira de trabalho não apresenta ali o horário, é preciso, com a PEC, fazer um novo contrato de trabalho? Eu não acredito nisso não, porque se eu já tenho registro na carteira, né, eu tenho agora a determinação do horário, eu tenho que seguir o horário. Eu devo sim, eu acho que eu devo sim, né, fazer um contrato com a pessoa para mostrar o horário, para ela ficar a par de como é. Né? E, inclusive, eu diria que, além da questão do horário, eu escreveria toda a tarefa dessa pessoa por dia. Tá bem. Tá? Já que o senhor gosta tanto de horário, como que fica a questão do horário de almoço do empregado doméstico? Quem disse, se eu não estou em casa, que ela fez horário, que ela não fez horário? Correto. Esse é um grande problema. O horário é o problema sério das domésticas. E se o domésticas. caseiro fica lá no sítio e eu vou só final de semana? Não tem como comprovar. Eu tenho que chegar e olhar esse livro. Ele já assinou? Tá. Ele assinou o horário certo? Ok. Dr. Davis, agora, isso seria um risco, por exemplo, para o empregador. Ele depois aciona a Justiça do Trabalho e diz, olha, eu morava lá, eu fazia muitas horas extras e nunca recebi por isso. É um grande risco. Esse é um grande risco, né? O fato de hoje nós termos, então, a fixação de uma jornada, a imposição dos intervalos, isso sem dúvida nenhuma vai aumentar em muitas demandas trabalhistas. Aliás, no Justiça do Trabalho, a grande maioria das ações
se repete exatamente em termos das horas extras. Então, para o empregador doméstico, pelo fato de ter dito aqui, né, ele não ter esse controle tipicamente empresarial, porque o controle vai ser de uma pessoa física, né? O controle vai ser de uma senhora de 80 anos, né? O controle vai ser de uma mãe que sai para trabalhar e deixa seu filho com a babá. Vamos ver o outro lado agora, Dr. Davis. E no caso em que o empregado doméstico, por exemplo, não cumprir a jornada, as 44 horas semanais, no final do mês ele pode ter desconto no salário? Bom, dentro dessa perspectiva agora da nossa realidade, sim, né? Então, se ela tem que agora ter uma jornada, ter um horário de trabalho pré-determinado, pré-definido e fiscalizado pelo empregador, o mesmo bônus que ela teria de hora extra, ela teria um ônus também com relação ao não cumprimento de uma jornada com desconto salarial. Tá certo. E tem jeito de estabelecer, por exemplo, o salário da diarista? Aí é apenas o mercado, né? É o mercado que vai definir né? da diarista. Segundo a sua empresa, na sua experiência também, é o mercado, né? É o mercado. O valor de salário, o mercado que estabelece. Ok, Dr. Davis, mais uma vez. Punição para aquele empregador que descumprir a lei. Bom, a punição mais severa é a ação trabalhista, né? Nós costumamos dizer que é a montagem de um passivo trabalhista, né? Então, quer dizer, aquele empregador que não se amolda às obrigações trabalhistas, ele vai gerando para ele um passivo trabalhista que pode ser, para ele, extremamente gravoso. Eu queria lembrar, algo que a gente tem que sempre falar aqui, que o empregado doméstico tem um crédito privilegiado, inclusive podendo penhorar bem de família, né? Então, o trabalhador comum, naturalmente, não tem esse benefício. O empregado doméstico, ele pode penhorar numa ação trabalhista bens da própria entidade familiar. Então, o carro, o próprio apartamento, os bens que compõem o acervo, né, da entidade familiar. Então, isso é muito importante, ou seja, é um crédito extremamente importante e privilegiado. Ok, o Alexandre, por favor. E é importante salientar que a gente teve muitas consultas de clientes perguntando, mas eu posso fazer um acordo com o meu funcionário da forma que ele está, ele abrindo mão desse direito? Não existe acordo para abrir mão de direito. Então, e o acordo... Lei é lei, tem que cumprir. Lei é lei, tem que cumprir. E mesmo você fazendo este acordo, só a parte empregadora que está ficando a descoberto. Porque para o empregado, ele abre mão temporariamente, mas depois ele pode vir a recorrer. Reaver. Ok. Bom, o Célio Martins, da Sagrada Família, nos telefonou e diz assim, que essa nova lei trata a família como empresa e com isso vai acabar com as domésticas. Eu já estou há 20 anos sem empregada. Isso é um percalço da lei, Alexandre? Como que você vê esse comentário aqui do Célio Martins? Olha, a vida de família agora virou empresa. De certa forma, a isonomia, né, a equiparação dos direitos, ele traz esse ônus para o empregador. Essa dificuldade em controlar os horários, em ter o registro de ponto, de ter um cartão, ou de ter o próprio relógio de ponto. E isso é um caminho, acho que sem volta, né? O mercado em si ele já caminhava para esse processo. Então, o Brasil ele é hoje um dos países que tem o maior número de funcionários domésticos do mundo. E não corresponde à faixa de renda da população, né, com os países desenvolvidos. Então, é um caminho natural. Ou seja, tem muita gente que quer ter empregado doméstico e não tem condições, de fato, de pagar com justiça todos os direitos, né? Ok, Célio, obrigado pela participação, fraterno abraço. Seu comentário, Edivar, por favor? Eu diria que, né, além da questão da... Eu me esqueci aqui, me perdi com a questão... Tá, ok. Tem mais uma questão aqui. Só um minutinho enquanto o senhor lembra, isso acontece muito. A memória é faculdade de esquecer. Exatamente. É um ditado latino que diz isso, né? Bom, aqui a Ana, do Santa Efigênia, ela diz assim, sou dona de casa há 18 anos, de forma que também sou doméstica. É verdade, Ana. Para nós, diz ela, muda alguma coisa? Tenho direito ao fundo de garantia, Dr. Davidson? Não, infelizmente ela não fará jus ao fundo de garantia, porque aqui não há um relacionamento doméstico, né? Na verdade, é um relacionamento familiar comum, mas não uma típica prestação de serviços subordinada, enfim, com os outros requisitos que a lei determina para que seja reconhecido esse trabalho. Ok, Ana, obrigado pela participação, fraterno abraço. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo. Aproveite para participar, ainda dá tempo. Horizonte Debate, @tvhorizonte.com.br.
Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre a legislação dos domésticos. Edivar, o senhor é um homem que gosta de fazer cálculos, mas qual que é a base para todos os cálculos? Hora extra, noturno, é o salário registrado na carteira? É o salário pactuado, registrado na carteira, no contrato do trabalhador, né? Do doméstico, no caso. E aí, né? O salário é a base. Se tem hora extra, eu vou calcular essas horas, né? E essas horas farão parte também para o montante a pagar o fundo de garantia. Então, eu aplico os 8% sobre todo o montante de hora extra, adicional noturno, caso tenha, né? Então, tudo isso vai fazer base para o fundo de garantia, ok? Correto, correto. E agora, Alexandre, com a PEC, o que muda, por exemplo, com relação às folgas semanais, férias? Olha, ela não traz nenhuma alteração assim específica, né? O regime de folgas ele continua. O funcionário tem direito a uma folga na semana, preferencialmente aos domingos. Mas a PEC, a única modificação realmente seria em questão da limitação das 44 horas. Do que já existia, fora isso, não teria nenhuma alteração específica, não. Ok, doutor Deison, tira-me mais uma dúvida. Um pedreiro que é contratado ali por uma semana, né, ele se encaixa como um doméstico, ele tem esses direitos? Não, aí Não. esse tipo de trabalho a gente chama de empreitada, né? É. E aí o contrato de empreitada, ele não tem esse tipo de conotação do trabalho doméstico, né? Então ele não Correto. faz jus a esses benefícios. Né? Agora, esse não entra, mas o que eu vou dizer entra. Uma babá que passa a noite, acorda de noite, cuida da criança, que fica sábado, que às vezes viaja com uma família, etc. Como que fica a situação dela? Ela vai ganhar, por exemplo, 12 horas extras? Bom, importante dizer que a questão do adicional noturno, né? Então, se a trabalhadora doméstica está dormindo na residência, isso por si só não gera o direito ao adicional noturno e também às horas extras, né? Se for o caso. O que gera realmente direito às horas extras e ao adicional noturno é a efetiva prestação de serviço. No caso do adicional noturno no trabalho no meio urbano, de 22 horas às 5 da manhã. Então, tem que haver efetiva prestação de serviço. Agora, é complicado, porque há situações em que há um quarto especial para a babá que dorme com aquela criança ali. Então, é natural que a criança chore durante a noite, que troque as roupas e etc. Não? Enfim, se assim entender o magistrado que havia disponibilidade ao trabalho e prestação de serviços, ela vai fazer jus às horas extras e ao adicional noturno, né? Sim, Alexandre, por favor. Que é a chamada hora de sobreaviso, né? Exatamente. Então, neste caso, a que dorme, não pode haver exceções. Ela não pode ter intercorrência durante a noite, ela não pode pegar água, não pode fazer nada com a criança durante esse período, senão ela está trabalhando. Ok. O fato E se ela alegar isso perante o juiz depois numa causa trabalhista, claro que ela ganha, né? Sim, é possível. Ok, perdão, doutor Edivar. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, porque no caso, se a pessoa está dormindo, você tem uma criança da família ao lado dela ali, eu entendo que ela já está trabalhando, mesmo dormindo, que ela está, né, com a responsabilidade à disposição do trabalhador, do empregador. Sim, Alexandre, mais uma vez. Até existem correntes que aplicam essa hora de sobreaviso por analogia a outras categorias. Então, mesmo ela estando disponível, mas não a trabalho, ela recebe um adicional, se ela estiver na responsabilidade da criança. Por exemplo, o pai saiu... Agora vamos falar de um outro tema. Estão acontecendo demissões, certamente outras vão acontecer. O que seria uma demissão por justa causa, doutor Deison, em se tratando de domésticos? Bom, nós seguiríamos o mesmo patamar que segue hoje a CLT. Nós temos elencados na CLT alguns dispositivos legais que tratam das chamadas faltas graves. Então, vou exemplificar. Um ato de improbidade, né? Um ato de desonestidade, é um ato que pode ser reprimido com a justa causa. Um ato de indisciplina, um ato de insubordinação, é um ato também que pode ser afastado. O ato desidioso, né? Que é a famosa desídia, que às vezes é uma palavra difícil, mas a desídia é a preguiça, né? O desinteresse ao trabalhar. Então, todos esses são fatos que podem levar à justa causa. Ok, agora eu queria ouvir o Alexandre pela experiência na sua empresa. Você acha que com a PEC, as empregadas domésticas, sobretudo, serão mais cobradas pelos empregadores? Plenamente.
E será que você percebe agora, doutor Davis, que talvez haja aí também delineado, esteja sendo delineado, um horizonte até para assédio moral? Ah, sim, né? Quer dizer, isso já poderia acontecer hoje até mais forte, né? Porque nós estávamos falando aqui no quadro anterior que é uma mudança de paradigma. A questão de ser hoje tratada uma pessoa física como empresa. Então, essa pessoa física ela vai ter que se comportar realmente como um verdadeiro empregador. E o verdadeiro empregador, ele exerce um poder diretivo, um poder de fiscalização. Estava falando aqui também no intervalo que muitos colegas que saem para trabalhar e deixam as domésticas em casa já estão falando em colocar câmeras de vigilância, né? E aí vem mais um debate. Colocar câmeras de vigilância não feriria a intimidade, a privacidade do empregado doméstico, o que levaria ao assédio moral, às indenizações por dano moral. Então, esse limite, né, entre fiscalizar, entre dirigir... Agora, uma pergunta talvez assim, terrível. O senhor acha que essa lei, essa PEC, já estava madura no momento certo? Bom, eu acho que ela foi afoita no sentido de deferir a isonomia completa, né? Eu acho que a preparação, a discussão na sociedade, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, nós estamos fazendo já com a lei posta, nós deveríamos fazer antes da lei posta, para que haja realmente uma verdadeira adaptação. Agora, por outro lado, há sempre uma distância entre lei e realidade, né? A lei é quase sempre muito ideal. A realidade é um verdadeiro engendramento que envolve vários atores, né? E vetores culturais de todos os lados, né? Por isso que vejo realmente que a informalidade ela vai continuar a existir, infelizmente. Então, quando eu tinha feito aquela pergunta sobre a punição, na verdade, isso vai recair seguramente em alguma causa trabalhista. Exato. Era justamente por isso, porque a lei está aí. Agora, quando mesmo que ela começa a funcionar? Bom, a PEC ela começou no início agora de abril, né, no dia 2 de abril, então ela já se aplica imediatamente. Agora, é claro que vários dos direitos que foram deferidos dependem de regulamentação. Essa regulamentação já está sendo discutida, né? Querem fazer até por efeitos de data, querem fazer isso antes de 1º de maio, né, que é o Dia do Trabalhador. Então, essa PEC já está sendo discutida com relação à regulamentação de outros direitos, seguro-desemprego, o próprio FGTS, as indenizações da multa fundiária. Então, enfim, alguns direitos estão sendo ainda vistos e operacionalizados dentro de uma realidade, né? Correto. Bom, a Cristina do bairro Floramar, ela liga e pergunta para o Edivar. Se ela acha justo, se o senhor acha justo a empregada trabalhar de 7 às 19 sem horário de almoço, sem intervalo, e no sábado de 7 às 18. Não, não é justo não, né? Porque você imagina bem, um ser humano como qualquer um outro, como nós aqui, né? Então é necessário que a pessoa tenha um período de alimentação, é necessário que tenha horário normal do trabalho, né? Eu concordo plenamente com as 8 horas de trabalho, que ele tem um intervalo dele, é preciso que tenha, né? Um dia ou outro que precisa fazer uma extra também, nós também fazemos, né? Eu acho que isso é normal. Agora, extrapolar também não, é injusto, né? É ser humano quanto qualquer um outro e merece, né, ser tratado como tal. Hoje é injusto e ilegal. Exatamente. Pelo menos há um respaldo a quem o empregado doméstico pode recorrer, né? Claro. Exatamente. Ok, Cristina, obrigado pela participação. Bom, uma outra questão para o Edivar. Com relação a atestados médicos, por exemplo, que um empregado doméstico venha trazer. Quem vai oferecer? O SUS, o médico particular? E como verificar a veracidade desse atestado? O atestado médico, eu acho que a pessoa, o empregador, não pode contestar, né? Mesmo porque ele não tem um médico dentro de casa para contestar aquele atestado, né? O profissional que poderia contestar seria o médico. Então, ele tem que receber qualquer atestado, desde que ter assinado pelo médico, né? Que ele tem lá o registro dele, do conselho, né? Ele vai receber esse atestado médico, não tenha dúvida disso, né? Agora, é lógico que a gente conhece aí no mercado que tem, às vezes, venda de atestado médico, e aí a gente vai, então, né, observar essa questão. Mas eu parto do princípio que precisa respeitar aquele atestado do profissional. Né? Ok, Alexandre, seu comentário? A orientação que a gente passa na nossa agência é que aceite o atestado, mas que faça a verificação. Ele vai vir com o endereço, com o nome do médico, então que se dê o trabalho de ligar e confirmar se determinado paciente Registro esteve lá. Regional de Medicina. Sim, né? porque não raro às vezes que, né, você tem nas mãos um atestado falso. E muitas vezes até grotescamente.
xerocado. Então, ligue, confirme com o médico, ou com o posto, ou com o hospital, se naquele dia determinada pessoa passou, porque aí você vai ter a confirmação se ele é real ou não e não fica com dúvida sobre a idoneidade do funcionário futuramente. Ok, doutor Davis. O que pode até levar à justa causa, né? Sim. Um atestado correto. falso, né? Justa Já que a gente causa. falou anteriormente, pode levar à E aí não justa teria causa. que pagar os 40% do fundo de garantia. Não teria, né? Estaria livre dos 40%. Né? Ok, doutor Davis, uma última questão. Por favor, console meu coração. Uma empregada doméstica que trabalhou 22 anos numa casa, viu o jovem casal construir a sua vida, viu os filhos nascerem, crescerem e se formarem. Diante dessa PEC, diante da nova lei, ela é demitida porque aquele casal não consegue mais, dado tanto tempo que ela trabalha ali. O que ela deveria fazer? Bom, do ponto de vista hoje normativo, ela só teria esses benefícios a partir da PEC, né? Então, e nem aqueles que estão regulamentados ainda, porque não há possibilidade de aplicação. O que é importante dizer é que a PEC não há retroação, né? Então, não há retroatividade desses benefícios. Então, eles valem daqui para frente. Lembrando também, não são só dos novos contratos, são dos antigos contratos. Mas o benefício, o direito a ser deferido seria realmente daqui para frente. O que se tem que visualizar é se houve algum tipo de mau comportamento obrigacional por parte do empregador. Ok, queria agradecer imensamente a participação de vocês. Acho que enriqueceram muito o nosso debate e voltem outras vezes. Muito obrigado. Antes de encerrar o nosso programa, lembro mais uma vez a campanha Faço Parte, fruto de nosso dever para com a igreja e expressão de comunhão. Faça parte você também. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. O endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. Outro jeito de nos acompanhar é pelas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você. Fraterno abraço.